Muito bem, agora vamos então para a palavra. Nós estamos em uma série, estamos na série A Vida Sobrenaturalmente Abundante. E aos domingos está sendo ministrado, portanto, uma mensagem. Como foi neste domingo, o pastor Marcelo esteve falando sobre o poder sobrenatural da oração. E hoje eu quero relembrar algumas das coisas que aqui foram ministradas dentro desta série, A Vida Sobrenaturalmente Abundante. Neste ano, onde nós estamos tratando aqui de profundidade, onde nós queremos ir mais fundo, a gente quer realmente viver princípios como estão sendo ministrados nesta série aqui também. Nós precisamos, e uma coisa que já ouvimos nesse domingo, da importância da oração e do poder sobrenatural da oração. E eu quero relembrar para você algumas coisas, e eu quero ler Atos 4:31, aonde esse texto de Atos 4:31, ele declara aqui para nós que, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia! Olha que precioso, vamos ler juntos? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse texto que traz luz para nós e traz esperança e expectativa de que quando a igreja ora e quando entende sobre o poder sobrenatural da oração, coisas acontecem. E nós estamos nessa noite, às quintas-feiras nós temos dedicado um tempo especial para a oração. E nós queremos entender realmente, Deus, o chamado do Senhor para nós como igreja. E viver esta vida que entende do poder sobrenatural da oração, portanto, uma vida de oração que entende, ó Deus, princípios de oração e que entende, ó Deus, que a gente precisa viver orando, porque é a palavra do Senhor para nós, porque é mandamento, é realmente algo que o Senhor pede para nós, orar em todo o tempo. Então, Senhor, que a gente entenda que é preciso orar, e quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais vitória. Quanto mais oração, nós veremos mais o sobrenatural do Senhor acontecer. E eu peço, Espírito Santo, enche as nossas vidas, enche esse ambiente e traz sobre nós realmente esse entendimento de que nós vamos além. Se nós orarmos, nós iremos além, assim como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, vai acontecer agora. Vai acontecer no nosso tempo, vai acontecer aqui na Missão Cristã Portuguesa, vai acontecer em Jersey, vai acontecer aonde o Senhor nos levar. Eu oro por isso e peço o Espírito Santo venha sobre nós, em nome de Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. E aí, meu irmão, eles começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Algumas coisas, como eu disse, só estou relembrando para você do que já foi falado aqui no domingo, mas isso é poderoso. Oswald Chambers, ele falou que a primeira tarefa de cada cristão é orar. E ele fala assim, pura e simplesmente. Simples assim. Não é para a gente, portanto, complicar o que é descomplicado. Nós já ouvimos disso domingo, e eu estou só relembrando princípios aqui nessa noite. Mas a gente precisa ficar com isto assente. Nós temos uma tarefa, e a primeira tarefa delas é orar pura e simplesmente. E George MacDonald, ele fala que se você não abrir a porta da sua mente para Deus de manhã, pouco produzirá durante todo o dia. Que o Senhor nos conceda uma vida de vitória, aonde a gente já pela manhã possa abrir a porta da nossa mente para o Senhor. Sabe por quê? Porque quantas vezes, quando nós não oramos, já somos cheios do medo, já somos cheios dos problemas, das dificuldades, porque se a gente vai abrir a porta para ouvir notícias, você já vai ouvir falar de guerra, você já vai ouvir falar lá do Rio Grande do Sul, e de repente você já vai ficar com medo de que aquilo aconteça na Madeira também. Porque você já viu algumas tragédias também acontecerem lá, não é verdade?
Aí você já fica assim, vai acontecer de novo. Aí você já fica preocupado lá em África, e agora? Eu, por exemplo, fiquei pensando na África lá, é crise o tempo todo, infelizmente, só que tem épocas que pioram também. Mas a gente precisa entender isso, se você não abrir a porta da sua mente para Deus de manhã, pouco produzirá durante todo o dia. E eu quero começar então, já nesse momento, pedindo que o Senhor nos desperte para a oração. Oração onde a gente começa o dia falando, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos e você mesmo falasse agora, Senhor, eu quero começar o meu dia com o Senhor. Fala isso para Deus. Fala isso para o Senhor. Peça ao Senhor para te dar a capacidade de já pela manhã você poder realmente abrir a porta da sua mente para Deus, para que você possa produzir bem durante todo o dia. Senhor, nós oramos e pedimos, eu peço, Senhor, me dê a capacidade de abrir a porta da minha mente para o Senhor logo de manhã. Que eu possa, durante o meu dia, estar sempre invocando o nome do Senhor, estar sempre lembrando da tua grandeza, do teu poder, de quem o Senhor é. E que assim eu seja vitorioso em cada um dos meus desafios, das minhas batalhas, e eu vá em frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero relembrar aqui algumas coisas. Qual é o maior propósito da oração? O maior propósito da oração é a gente entender que para ter comunhão pessoal com o Pai. Quando eu estou orando, eu estou, portanto, tendo uma vida de oração e eu estou, portanto, buscando ao Pai. Outra coisa é para conhecer mais intimamente o Pai. Então, são princípios que a gente precisa entender porque precisa orar, é porque eu vou ter comunhão com o Pai através da oração, eu vou conhecer mais intimamente, eu vou ter intimidade com o Pai. Pode ir colocando aí, para estar um pouquinho mais para frente, eu só estou trazendo algumas coisas. Vai colocando aí que já o pessoal vai ajudar o pessoal também. Outra coisa é para discernir e fazer a vontade do Pai. Então, são coisas que a gente precisa de viver essa oração. Eu tenho que discernir e fazer a vontade do Pai. E aí a gente vai ver Mateus, a gente vai ver a palavra falando para nós aqui, olha, eu quero ler alguns versículos. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então, o Pai que vê em secreto, Ele vai recompensar você. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo, é só continuar aí. Não está dando? Ok. É só continuar, e se conseguir, vocês vão chegar lá. Então, seu Pai que vê em secreto recompensará, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, eles serão ouvidos. Então, são princípios bíblicos muito claros para nós que a gente precisa realmente colocar em prática. Mas uma das coisas, eu preciso aplicar fé no que eu orar. Você acabou de ler versículos aí que eu li, Mateus 6, verso 5 e verso 7. Então, quando a gente ora, a gente tem que aplicar fé. Eu preciso aplicar fé, eu tenho que saber que se eu oro, eu tenho que realmente estar colocando fé, aplicando fé naquilo que eu oro, porque eu preciso fazer com fé. Marcos 11, 24, ele declara isso: portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Portanto, aplique fé no que você orar. Você vai orar, tem que ter fé. Não é orar por orar, porque é intimidade, é relacionamento, é você buscar ao Pai. E olha a palavra declarando: tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam. Então você precisa pedir e crer, mesmo sem você ainda ter recebido, que você já vai receber. Feche os seus olhos, por favor. Eu queria aplicar esses princípios aqui. Senhor, nós pedimos que a nossa mente seja cheia da graça do Senhor, Pai, para a gente poder não apenas orar, não ter apenas uma vida de oração, mas essa vida aonde vive o poder sobrenatural da oração, aonde a gente aplica a fé,
onde tudo que a gente pede em oração, a gente crê que nós já recebemos, e assim conforme a palavra, assim vai suceder. Então eu oro, Deus, que nós como igreja sejamos ousados e possamos realmente aplicar fé na nossa oração, não apenas estar orando, mas poder aplicar fé. Eu oro por isso, Pai, eu oro por vidas que venham viver completamente uma vida de fé, onde eu oro com fé, crendo que eu orei e eu vou aplicar fé e eu vou receber, porque é a promessa do Senhor. Amém? Você pode ler comigo esse texto? Vamos lá? Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Amém? Então, gente, a gente precisa fazer isso. Aleluia. E aí, a gente vê alguns princípios aqui, como, por exemplo, a gente precisa orar com a motivação correta. Quando a gente ora, tem que ter motivação correta. Eu não sei se você leu o devocional, mas foi muito interessante, eu fiquei muito feliz em ver no nosso devocional a palavra para hoje, e a gente viu o tema, eu creio que foi ontem, o devocional de ontem falava assim, a bênção da oração não atendida. E aí tinha como base exatamente esse texto de Tiago 4:3, que eu creio que é fácil colocar aí para nós, se for pode colocar aqui a sequência, mas esse texto fala, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem em seus prazeres. Se você não leu o devocional de ontem, leia, mas leia, e se você leu, leia de novo. É muito importante e interessante, porque é um devocional que não é algo que vai acrescentar na palavra que você começou já a ser ministrado no domingo. É algo que vai te ajudar a viver essa vida sobrenatural da oração, entendendo que uma das coisas que a gente tem que ter é motivação correta quando vai orar. É a gente ter essa motivação correta. Outra coisa é orar com a atitude certa no coração. É a gente ter essa atitude mesmo certa. É a gente fazer conforme deve ser. É a gente orar com fé. Não é? A gente pôr fé, como já falamos aqui, aplicar fé. São alguns princípios. É orar com a mente focada em Deus. É ter a nossa mente focada, porque se a gente não se concentrar, vai vir um monte de pensamento para roubar você. Ou seja, você está ali, orando, mas já veio um monte de coisa que te desviou do propósito. Você não estava com a sua mente focada. Então, são princípios que a gente precisa ter. Então, eu tenho que me concentrar. Então, para entender o propósito e o poder da vida de oração, é uma das coisas que eu tenho que ter. Eu tenho que orar com a mente focada em Deus. Ou seja, não é mecânico, não é você fazer uma reza. Eu preciso entender isso. Sabe aquela reza simplesmente porque tem que rezar tanto Pai Nosso, tanto Ave Maria e sei lá que outra. Eu só sei o nome dessas duas aí. Eu não sei os outros. Eu sei que tem um monte de oração, né? Eu não sei. Sabe? Aliás, tive alguém alguém novo convertido, não é daqui. Aí ele me perguntou, pastor, me fala o que eu posso orar. Eu queria orar por uma situação com algumas pessoas. Ele fala assim, fala para mim o que eu posso orar. E aí eu só falei para ele, olha, quando a gente ora, a gente tem que orar a Deus em nome de Jesus. E aí no meio disso você recheia. Pronto. É simples, não tem... Foi minha resposta. Entende? Porque nós oramos ao Pai em nome de Jesus, ponto final. Mas aí, lá no meio, você colocou os ingredientes, entende? Então, você tem que entender, a oração é o Pai, é ao Pai que nós oramos. E aí nós oramos, no nome de Jesus, e é por isso que a gente, realmente, no nome de Jesus, nós declaramos, em nome de Jesus, não é? A gente ora, Deus, em nome de Jesus, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não tem segredo. É muito simples. Agora, eu tenho que entender o endereço. Eu tenho que entender em nome de quem que eu faço, pela via de quem. Não é de Maria, por favor.
Não é, não pode ser, porque Maria, embora que foi uma pessoa extremamente importante na história da nossa fé, alguém que nós temos como exemplo ímpar na nossa fé, nós temos como exemplo, mas ela morreu. Ninguém que morreu e continua morto tem poder para fazer alguma coisa. Agora, teve alguém que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e esse se chama Jesus Cristo. Então, é no nome de Jesus. Então, eu tenho que ter foco, na oração, entendendo que não é uma reza, é algo que eu vou fazer ao Pai, em nome de Jesus, que está vivo, aleluia. Ao terceiro dia ressuscitou, e a Bíblia fala que foi-lhe dado todo o poder e autoridade que está nos céus e na terra. É no nome dele que nós oramos. Então, é simples a oração, a gente às vezes complica, não pode não. Hebreus 12:2 fala que eu preciso ter os olhos fitos em Jesus, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. É Jesus, então eu estou com os olhos fitos nele, não é em Maria, gente, por favor. Em Maria é um exemplo para nós vivenciarmos realmente como muitas coisas. Todas as mulheres, não é? Se olharem para Maria, as ações delas, todos nós, enfim, nós devemos ser animados, abençoados pelo exemplo dessa mulher que falou para a gente olhar para Jesus e fazer tudo quanto Ele mandar fazer. Entende? Então, eu tenho que ter os olhos fitos em Jesus, porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Oswald Chambers, ele diz assim que a concentração de um cristão é o mais importante na sua consagração. Às vezes a gente não percebe isso, né? A concentração de um cristão é o mais importante na sua consagração. E às vezes a gente passa para frente isso e simplesmente não é, vai para frente aí sem entender esses princípios aí claros. E eu já estou quase concluindo, mas eu preciso orar confiando na soberania e no poder do Pai. Quando eu oro, eu tenho que entender que Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então são princípios que eu tenho que ter, que eu vou precisar então orar conforme a vontade de Deus, sabendo que Ele vai me ouvir. E tudo que pedimos, não é? Sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas certa vez Ele disse assim: minha graça é suficiente para você. Certa vez Ele falou assim: a minha graça é suficiente, ou seja, é suficiente a minha graça, indiferente do que possa estar acontecendo, a minha graça vai ser suficiente. Olha só, está aí na tela, está na projeção, 2 Coríntios 12:9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu queria que a gente agora orasse. Eu queria realmente que a gente orasse pedindo: Senhor, me dá confiança. Feche os seus olhos, por favor, e comece a orar e falar: Senhor, eu quero viver uma vida de acordo com a Tua vontade. Eu quero viver a minha vida crendo que a graça do Senhor é suficiente para mim. Sim, Senhor, é a minha oração que eu faço com essa congregação. Ó Deus, nós queremos ter essa vida onde eu confio na soberania e no poder do Senhor. Onde a gente pode realmente entender que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, mas muitas vezes o Senhor chega e o Senhor fala: filho, a minha graça é suficiente para você. Eu não vou fazer o que você está pedindo, porque os meus planos são bem maiores do que os teus. Quantas vezes nós não entendemos, Senhor, as situações, mas nós declaramos a Tua palavra nessa noite, quando o Senhor declarou para o apóstolo Paulo, quando ele ora, diante do espinho na carne, que ele queria se livrar daquilo. Ele ora uma vez, ele ora outra vez, ele ora outra vez. Ele era um homem consagrado, ele era um homem do Senhor, mas o Senhor fala: filho, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Me dá a capacidade, Senhor. E dá a capacidade para os meus irmãos, de assim como Paulo, podemos orar e dizer realmente para o Senhor:
Portanto, eu me alegrarei, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder do Senhor repouse sobre a minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Olha, por favor, para cá. Olha para cá. Olha para isso aqui. Olha para essa oração. Olha para Paulo. Depois de ouvir o Senhor falando, filho, minha graça te basta. E ele falando assim, eu me gloriarei, portanto, ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Uma vida que vive o sobrenatural de Deus na oração também é uma vida que confia no Senhor, mas que confia na soberania, confia no poder, mas confia na soberania, confia que Ele é suficiente, confia que a graça dEle é suficiente. Ele é poderoso, mas o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, se o Senhor quer me usar desse jeito, se Ele quer me usar, sabe, desse jeito tão simples que eu sou, que assim seja, Senhor. Sabe, é desse jeito, é o poder dEle. Quando a gente vive uma vida realmente sobrenatural de oração, a gente sabe que não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. A gente vai para Ele. E a gente vai ouvir Ele falando para cada um de nós, a minha graça é suficiente para você. Tem muitas situações que Deus não vai dizer sim, Ele vai dizer, a minha graça é suficiente para você. Tem muitas situações na nossa vida. Eu disse e repito, leia o devocional de ontem e reflita um pouquinho mais sobre ele. Reflita um pouquinho mais sobre os nãos que Deus vai dar para nós. Ou simplesmente Ele falar, a minha graça é suficiente. Ou então, em vez dele chegar e dizer assim, não, Ele só vai falar, a minha graça é suficiente para você. Aí que a gente tem a capacidade de Paulo. E minha oração realmente, que a gente tenha nessa noite, essa capacidade de Paulo de ser assim, portanto, eu vou me gloriar mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Que Cristo seja glorificado, seja realmente glorificado. Portanto, queridos, eu quero, já finalizando, 1 João capítulo 3, 22, diz assim que, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Eu vou ler novamente. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos. Tem gente que não entende isso, acha que viver grandes coisas é simplesmente manter aquela batidinha de pedir as mesmas coisas e de viver a mesma vida. Não. Seja ousado em pedir, em orar, em buscar ao Senhor. Mas deixa eu te falar, tenha ousadia em viver para Cristo. Tenha ousadia em viver para os propósitos de Deus. Tenha ousadia em viver os princípios de Atos dos Apóstolos. Tenha ousadia para viver Atos 29 agora. Tenha ousadia para Deus deixar te usar. Tenha ousadia. Não perca seu tempo. Deixa eu falar para você. Ei, olha aqui para mim, todo mundo, olha aqui para mim um pouquinho. Olha aqui para mim um pouquinho. Não perca seu tempo. O tempo está acabando. Tenha atenção. Jesus está voltando. Então, tem uma coisa que vai te fazer viver o sobrenatural de Deus, a vida de oração. Tem uma coisa que vai fazer você viver uma vida realmente sobrenatural. A sua vida de oração. Que você possa realmente entender o poder sobrenatural da oração. Eu queria que você lesse comigo esse versículo. Vamos lá? E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Aí a gente vai para João 14, 14, que fala, o que vocês pedirem em meu nome, eu lhe farei, eu farei. Mas é pedir em nome de Jesus, mas já tendo feito isso, é saber que a gente vai obedecer os mandamentos e fazer o que o Senhor agrada. Aí a gente vai orar e Ele vai fazer. E, gente, a gente vai viver realmente os propósitos de Deus. E eu leio a última frase que o pastor Carlito Paz, no seu livro Máximas para a Vida e Liderança, uma de suas frases, ele disse assim, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore
como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ou seja, seja um grande guerreiro, uma grande guerreira. Ore realmente como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Eu quero orar nessa hora, pedindo que o Senhor nos dê uma vida que... volte para o 1 João 3:22, se for possível. Eu quero orar nessa hora, dentro desse propósito aqui, para que a gente consiga obedecer os mandamentos de Deus e fazer o que agrada ao Senhor. Se você puder ficar em pé, você que puder, quem tiver aí com bebê, enfim, pode ficar tranquilo onde está. Quem não puder levantar, fica tranquilo. Mas se você puder, quero te convidar. Nós já estamos indo para o encerramento desse culto. Mas eu creio que coisas maiores o Senhor vai fazer com o povo que obedece e que faz o que lhe agrada. Eu oro para que o Espírito de Deus realmente trabalhe no nosso meio. Você já tem entendido, desde domingo, o pastor Marcelo já tem falado sobre o Espírito Santo estar em cada um de nós. Então o Espírito Santo já vai está em nós. Você é um cristão e o Espírito Santo está em você agora. Para você ter mais do Espírito Santo, o que você tem que fazer mais? Buscar mais. Para que você tenha realmente o Espírito Santo, você tem que entender a palavra. Não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, é fugir da embriaguez, mas é buscar ser cheio do Espírito Santo, é não ter medo. É não ter medo do que o Espírito Santo vai derramar sobre a sua vida e vai fazer de você. É não ter medo do que Deus quer trazer para nós. Não ter medo do novo de Deus. Não ter medo do que o Espírito Santo vai fazer, sabe, se movimentando em nós. Porque quando Ele se movimenta, a gente não sabe exatamente o que Ele vai fazer. A gente não sabe porque o vento sopra onde quer, o vento vem de onde a gente não sabe, ele sopra onde quer e quando quer. E eu espero que o vento do Espírito Santo sopre sobre nós. Eu desci hoje clamando por avivamento nessa ilha. Eu vi Gerson de longe, eu estava na janela, e eu já vi o Gerson de longe, o céu estava aberto hoje. Eu vi de longe, Gerson, eu passei por cima de algumas ilhas que foram visíveis, eu vi algumas ilhas e vi a costa de França, não é? E eu vi de longe, Gerson, eu vim clamando, Senhor, traz avivamento sobre Gerson. Sabe, eu não estou aqui, eu não venho algumas horas para Jersey por acaso. Eu não venho aqui simplesmente por vir, porque aqui existem homens de Deus, mulheres de Deus que já estão aqui. Eu venho aqui para me juntar a um exército. Eu venho aqui para me juntar a homens e mulheres que querem Deus, que querem o projeto, o propósito de Deus. Eu venho aqui para me juntar a você nessa noite e dizer, Deus, eu quero ser parte de um povo que obedece os seus mandamentos e faz o que agrada ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós estamos orando a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos orando a Tua palavra. E aqui estamos diante desse texto de 1 João 3:22, e que recebemos do Senhor tudo o que pedimos, porque nós obedecemos aos Seus mandamentos e fazemos o que agrada ao Senhor. Eu oro por uma igreja que se levanta em obediência, uma igreja que não está buscando o projeto pessoal, mas está buscando o projeto do Senhor. Está com os olhos fitos em Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Eu sei, Pai, que muitas vezes estamos sendo espremidos por causa da nossa fé, por causa do que cremos, mas eu sei que nós estamos do lado do vencedor. Nós não vamos negociar. Eu oro por uma igreja que não negocia valores. Eu oro por uma igreja que não negocia princípios. Eu oro por uma igreja que se levanta em obediência. Eu oro por uma igreja que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Eu oro por uma igreja profética, apostólica. Eu oro por uma igreja evangelística, uma igreja que se levanta em evangelização. Eu oro por uma igreja de oração, de palavra. Eu oro por uma igreja que realmente vive os teus princípios.
Eu oro, Senhor, por uma igreja avivada na palavra, uma igreja que busca os dons. Eu oro por isso, Senhor, eu oro por isso, Pai. Deus, eu oro por isso, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por uma igreja obediente, que não teme, Senhor, o que quer que seja. Uma igreja que não tema, como os apóstolos não temeram, que colocaram em risco as suas vidas. Apóstolos que foram em frente, apesar de saberem que eles seriam até mesmo mortos. Mas eles foram em frente, aqui estamos hoje, porque homens tementes ao Senhor, que entenderam a palavra, acreditaram no Senhor, no teu projeto, agradaram o Senhor e foram até o fim. Hoje estamos aqui, porque os apóstolos acreditaram naquilo que receberam do Senhor. E eu oro, Pai, por uma igreja que acredita hoje, no ano de 2024, que o mesmo Senhor que andou com aqueles simples pescadores lá na Galileia, e que o Senhor levantou aqueles homens, e homens que mudaram o mundo, que sacudiram o mundo de cabeça para baixo. Esse mesmo Senhor que mudou a história daqueles homens que lá na Galileia andaram com o Senhor e aprenderam com o Senhor e tomaram um posicionamento de viver para o Senhor e para o teu propósito. Eu oro para que nós entendamos que o Senhor está aqui hoje, que o mesmo Jesus que chamou Pedro, que chamou Tiago, que chamou João e disse para eles: vinde, eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente largaram as suas redes e seguiram o Senhor. Eu oro por uma igreja assim. Eu oro por uma igreja que não tema o que o Senhor está falando, mas uma igreja que vai viver o sobrenatural do Senhor, porque vai orar e o Senhor vai falar conosco, e nós vamos viver os teus propósitos. Eu oro, Espírito Santo, vem nos encher com o teu Espírito mais e mais. O Senhor está falando com a gente, o Senhor está querendo nos conduzir realmente a uma vida de comunhão maior com o Senhor. O Senhor está querendo nos conduzir a essa vida sobrenaturalmente abundante. Eu oro, Senhor, para que a gente viva esses princípios, para viver o sobrenatural do Senhor. Sopra sobre nós, Espírito. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Eu oro, Pai, eu creio, Pai. Nós estamos falando sobre esse tema do poder sobrenatural da oração. Eu aplico fé nessa oração. Eu aplico fé para os meus irmãos que estão aqui, e aqueles que estão na transmissão também, e aqueles que vão poder em outros momentos receberem esta palavra. Eu abençoo a cada vida em nome de Jesus, e eu oro nessa noite, Pai, por milagres na mente, milagres no coração, milagres também no físico. Eu oro para que hoje pessoas sejam curadas, para que amanhã eles já não vejam mais o mal que estava, ó Deus, no seu corpo. Eu oro para que amanhã eles possam ver: eu já não tenho mais aquela dor que eu tinha, eu já não sinto mais o que eu sentia, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu aplico fé nessa oração e eu clamo por milagres. Eu oro por pessoas que têm situações por resolver, e eu clamo para que o Senhor venha resolver essas situações. Eu oro, Deus, por milagres, Pai. Eu oro por vidas, Pai, que precisam de milagres na sua família. Gente que está orando por milagres. Eu oro para que hoje seja um dia de mudança também, e eles venham viver o sobrenatural do Senhor. Senhor, eu clamo por cada necessidade. Eu peço, Pai, vem e faz os teus milagres. Eu oro pelo teu povo e pela tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente terminar, eu sei que a gente já passou do horário habitual, mas a gente não tem compromisso com o horário, com o relógio. Nosso compromisso é com Deus. A gente tem um alvo, um foco, mas nosso compromisso é com Deus e com o propósito dele. Então, quando Deus quer fazer, Ele faz do jeito que quer, a hora que Ele quer. Seja 9, seja 10, seja a hora que Ele quer. Pode sentar um pouquinho.
Eu não vou demorar, mas entenda uma coisa. Ontem, o nosso devocional vinha falando sobre oração e a gente entender que às vezes Deus vai dizer não para nós e vai ser uma benção. Mas hoje veio falando sobre um princípio bem interessante que a gente tem que entender. Então você vai só fazer uma ligação, que veio falando sobre perguntar sempre o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Oração e palavra. Uma igreja que vive esses princípios, esses valores, vai em frente e vai viver muito de Deus. Então, veja bem, a gente tinha acabado de ler esse texto e da gente poder entender que eu tenho que agradar ao Senhor e fazer o que Ele manda. Então, ou seja, não vai adiantar só eu orar se eu não estiver orando conforme a palavra. É isso que eu quero dizer para você. Então, que a sua oração seja bíblica. Para a gente viver realmente essa vida sobrenaturalmente e realmente abundante e viver esse poder sobrenatural da oração, não vai adiantar você orar se não estiver dentro da palavra, aplicando a palavra. Aplica a palavra e viva grandes milagres de Deus. Deus tem mais para nós.